Lá, continuando o testemunho, nós fizemos uma parte 1 e hoje vamos fazer a parte 2 do testemunho, sobre a minha passagem pelos testemunhos de Jeová. Antes eu quero dizer que não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, né? Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e hoje nós vamos falar da segunda parte do meu testemunho, continuação dela. Na primeira parte eu disse que no período de pré-adolescência, início da adolescência, eu, juntamente com meus pais, minha irmã, na época ficamos quase 2 anos participando da religião dos Testemunhos de Jeová. Se você me perguntar se a gente chegou a batizar, não chegamos. Nós estávamos, como eu falei, cerca de 1 ano e meio para 2 anos, e o tempo de discipulado para batismo lá é 6 meses a 2 anos. Então, quando a gente estava quase já para batizar, a gente se converteu, né? É uma igreja Assembleia de Deus, aqui em Uberlândia, né? Bairro Marta Helena, e aí nós não chegamos a batizar lá. Fui ser batizado depois na igreja Assembleia de Deus, né? Como eu disse, a gente tinha reuniões semanalmente em casa, o período que a gente frequentou, ia no Salão do Reino. Durante esse período, como eu estudava em um colégio confessional, religioso, católico, coincidi com a questão da primeira comunhão. Eu cheguei a fazer, aos 12 anos de idade, a primeira comunhão na igreja católica, e participar da hóstia, né, da Eucaristia, e continuamos estudando com eles. E fui em 2 congressos anual que eles têm, todo ano eles têm congresso anual. Então, em 1979, eu fui no congresso realizado no ginásio do UTC, em Uberlândia. Em 1980, a gente participou de um congresso também regional, só que foi realizado na cidade de Araguari, né, em 80, não foi aqui, congresso regional. E aí a gente viu, durante o congresso, palestra, batismo, né, a ceia que é servida nesse momento aí para pessoas, tal. Mas não chega, como eu disse, havia aquele conflito, né? Aquele conflito teológico, vamos dizer assim, doutrinar na cabeça da gente, né? Sobre que era tudo diferente, né? Jesus morreu na cruz, morreu pendurado no estaca. Jesus, não existe trindade no conceito de Testemunho de Jeová. A fala foi criado por Constantino, Concílio Nicéia em 325, que Jesus é inferior ao Pai. Jesus não é Deus, ele é um ser divino, mas não é Deus. Então tudo isso foi chocando, né? E a gente vê que a Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia que eles utilizam, eles modificaram, né, bem forçado alguns versículos. Então, como eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, creem que ele é uma força ativa de Deus, você vê espíritos, todo lugar que tem Espírito Santo, na tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que eles utilizam, ela está com E minúsculo, não E maiúsculo, mostrando que para eles ele é uma força mesmo, não uma pessoa. O João capítulo 1, versículo 1, como eu disse no vídeo anterior, foi totalmente modificado, né? Quando a gente lê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? No princípio era a palavra era como um Deus de minúsculo, mas não era Deus de maiúsculo. Então, mostra que tudo isso é mudado. A palavra trindade realmente não se encontra na Bíblia, mas a trindade se encontra em toda a Bíblia. Não acreditamos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus,
mas que subsiste eternamente em três pessoas. É um grande mistério, né? A doutrina da Trindade. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, cada um é uma pessoa, mas é um único Deus, né? Então Jesus fala, olha, eu e o Pai somos um. Glorifica-me na oração sacerdotal João 17 com a glória que eu digo antes que o mundo existisse, né? Então, nossa eternidade, né? Lá eles falam que ele é o primeiro anjo criado por Deus, né? É um filho inferior, né? Então não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra Jesus com todos os atributos da divindade, todos os atributos da eternidade, da divindade, onisciência, onipresença, onipotência, todos. E a gente vai vendo isso tanto, a forma como ele é apresentado no Antigo Testamento, né? Muitas vezes você vê no Salmo 110, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha, né, teus inimigos debaixo dos teus pés. Seriam inúmeros, né, oportunidades, né? Em Gênesis 18, numa teofania, né, quando dois anjos, três seres aparecem para Abraão, sendo dois anjos, dois se dirigem para Sodoma e Gomorra para destruí-lo, e a Bíblia diz que Abraão ficou perante o Senhor, ou seja, o terceiro personagem não era um anjo. E Abraão ficou perante o Senhor e começou a questionar se tivesse tantos justos nas cidades, o Senhor destruiria, né? Aquela figura ali era da segunda pessoa da Trindade antes da encarnação, era Jesus pré-encarnado. Não era o Pai, porque a Bíblia diz que nunca ninguém, né, viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, isso fez conhecer. Jesus morreu foi numa cruz mesmo, era o objeto de crucificação romana, né? Nós não adoramos a cruz, mas a cruz não deixa de não ser um dos símbolos, né? Que passou a ficar caracterizado como um dos símbolos cristãos, juntamente com o peixe, né? E outros mais. Mas adoramos a pessoa, né? O Cristo, que não está mais crucificado, mas que ressuscitou e está vivo. Cremos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, não é força, não é influência. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Você não entristece uma energia, você não entristece a energia elétrica, você não entristece a força do vento, você entristece uma pessoa. Né? Então, não tinha condição, doutrinariamente falando, não tinha. Se você for ver a escatologia deles, eles modificaram ela no decorrer dos anos. O fundador era Charles Taze Russell, que tinha tanto medo do inferno, depois de frequentar duas denominações protestantes, cria em 1879 a Sociedade Torre de Vigia, né? Sociedade Torre de Vigia, que praticamente acaba sendo o nome jurídico deles utilizado tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então eles começaram a prever, né, a nova ordem, eles falam nova ordem, iniciar em 1914, né, com o milênio, né, na Terra. Você fala no milênio, né, a coisa é toda aqui, né, na Terra. Em 1914, em vez de começar o milênio na Terra, começou a Primeira Guerra Mundial, foi um banho de sangue. Aí preveram para 1925, depois foram prevendo várias datas, a última me parece foi 1975, depois pararam de prever. Então já fizeram diversas previsões que não se concretizaram. Se você for olhar em termos de doutrina, o conceito deles doutrinário se parece um pouco até com o islamismo. É claro que lá não tem a figura de Maomé, né, de Alá, né, do Alcorão, mas alguns conceitos doutrinários que o islamismo tem, o Testemunho de Jeová também tem. Por exemplo, tanto o islamismo como o Testemunho de Jeová não crê na doutrina da Trindade. Tanto os Testemunhos de Jeová quanto os muçulmanos creem que Jesus foi um profeta, né, mas não é Deus. Então, nesse ponto, eles têm semelhanças doutrinárias,
nesse ponto. As outras, é claro que vão diferenciar e muito, mas nesses dois quesitos tem, porque negam justamente a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade. E aí que está a parte bem grave, né? Bem grave sobre isso. Então, saímos, né? Quando eu falo isso, eu não falo no sentido de denegrir nada nem ninguém. São pessoas religiosas muito dedicadas, educadas e tal, que perseguem um objetivo religioso. É uma pena que, infelizmente, falta reconhecer Jesus como ele realmente é, né? Falta reconhecer o Espírito Santo como ele realmente é. São evangelizadores, né? Estão aí direto em porta, oferecendo seu material, tentando evangelizar, mas falta conhecer. É um povo não alcançado, né? Precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que eles têm livros, como eles editaram na década de 90, no início da década de 90, 2 livros. Eu tenho os 2. Um é O Maior Homem que Já Existiu, onde fala muito sobre Jesus. E você vai olhando assim e você fala, não, eu creio, né? O problema é que creio como realmente como o maior homem que já existiu, como o primeiro filho de Deus, mas não como sendo Deus também, né? Sendo a segunda pessoa da Trindade. Depois eles lançaram outro livro, que é O Homem em Busca de Deus, também na década de 90, onde eles fizeram uma grande pesquisa sobre as religiões mundiais, as principais religiões mundiais. É um trabalho que deve ter demandado muita pesquisa, mas chega no final, eles consideram todas religiões cristãs, a não ser a deles, como cristandade, e eles apenas como as únicas testemunhas mesmo de Jeová, né? E o nome Jeová, se você for olhar, os judeus tinham medo, né, de pronunciar o nome de Deus, então às vezes falava apenas um tetagrama, o YHWH, que depois vem colocando consoante, traduzido como Yahvé, né, Javé, e até Jeová também. Mas existe outras traduções também, né, que também se aplicam. Assim que a gente começou a nossa jornada cristã no início, muitas pessoas nos ajudaram nesse início de caminhada, pessoas que hoje já não mais estão entre nós, alguns deles já partiram, né, para a eternidade, e outros estão ainda conosco, líderes que me influenciaram no início da caminhada cristã, alguns aqui mesmo presencialmente na nossa cidade, e outros que eu passei a admirar pelas leituras que fazia, né, de livros que escreviam, mas que acabaram tendo influências, né, sobre mim, sobre o meu desenvolvimento espiritual. Então, no início da nossa fé cristã, né, pode dizer que o primeiro pai espiritual meu foi o pastor José Osmar, um gaúcho, né, que dirigia a congregação do Marteleno quando a gente foi, e ele já partiu para o Senhor. Depois vieram outros irmãos, né, Antônio Marques, que sucedeu ele na condução da igreja, um homem simples, mas que a gente aprendeu muito com ele nos primeiros passos, né, dada a sua devoção, dedicação, né, ao trabalho do Senhor. Eu tive influências. Logo que pouco antes de me batizar, né, e no início mesmo que eu tomei uma experiência pessoal com Cristo no coração, eu fui convidado, eu tive a minha primeira oportunidade para falar, foi em um culto no lar, antes de ser batizado.
E ganhou oportunidade. O culto foi dirigido por um pastor batista, na Igreja Batista Nacional, né? Pastor Luiz Marcos. E ele também já partiu, está conosco, mas foi quando eu ganhei minha primeira oportunidade. E eu lembro o versículo que eu li, foi Êxodo 20, mas não lembro que eu preguei direito, né? Mas estava no início. Aí logo ele me chamou para fazer um trabalho de evangelização no bairro onde eu morava, tipo, casa em casa, parecendo evangelização Testemunho de Jeová mesmo. E a gente saiu, e foi quando, lendo os folhetos que eu distribuí, eu vi que eu mesmo precisava ter uma experiência pessoal mesmo, não apenas o ato de ir na frente, mas na igreja, mas foi quando eu, lendo um folheto um dia, eu pedi que Jesus entrasse no meu coração, perdoasse os meus pecados, me salvasse. E aquilo foi genuíno. No momento que a gente foi batizar, a gente tinha que fazer uma definição entre qual igreja a gente batizaria, né? Que a gente estava indo tanto na Assembleia, como também indo às vezes nos cultos lá na Igreja Batista Nacional. E foi quando a gente, em família, tomou a decisão de batizar todo mundo na Igreja Assembleia de Deus. E foi quando a gente fez isso. Fui batizado na antiga sede da Igreja Assembleia de Deus em Uberlândia, que na época ficava na Rua Benjamin Constante, no centro da cidade. E fui batizado pelo pastor Eurípides Ângelo de Menezes. E na época ele tinha sido ordenado a pastor recente. E vários pastores, eu observava, a gente se converteu num dia que estava sendo realizado no bairro Martelena, um trabalho chamado Cruzada de Libertação. Era um trabalho evangelístico que tinha na época. Esse trabalho foi idealizado pelo então pastor presidente aqui da igreja, que era o pastor José Braga da Silva, e juntamente com ele fazia parte outros pastores, como um dos filhos dele, pastor Antônio Braga Neto, que a gente carinhosamente chamava de pastor Braguinha, pastor Eurípides, esse que me batizou também fazia parte, pastor Miltamar Felisto também fazia parte, da Cruzada de Libertação, pastor Vanderly Gomes, que na época era presbítero. Então, irmãos, né, que a gente ficava vendo, e depois a gente começou a frequentar também, além de ir na congregação, a gente também ia, de vez em quando, nos cultos nas sedes, né? E ali, e logo nomearam, dividiu as congregações e colocou supervisores sobre elas, e na nossa região lá foi colocado como supervisor das congregações perto da que eu frequentava, o pastor Manuel Juvenal, um homem muito sábio, e que ele me fez apaixonar pela escola dominical. Que sempre que ele estava lá, ele ministrava uma aula conjunta, eu apreciava muito tanto as aulas dele como as pregações dele, um homem muito dedicado ao ensino. Então, passei a amar a escola dominical, e um dos que me incentivou a isso, pela forma que ele dava aula, foi o pastor Manuel Juvenal, um dos meus primeiros mestres da igreja, né? E depois ele mudou para a região do Distrito Federal, pouco depois, mas deixou uma influência, né, muito boa em mim. Então passei a ouvir pregações, né, gostava muito de ouvir o pastor José Braga pregar, com o seu estilo, né, gostava de ouvir o pastor Antônio Braga pregar, gostava de ouvir o então vice-presidente da igreja aqui na época, né, que hoje é o nosso pastor-presidente, pastor Álvaro Além Sanches, estava de ouvi-los pregar, e todos eles influenciavam, né? Acabavam influenciando a gente. Mas logo eu comecei a ler, né? Comecei a ler não só a Bíblia, eu li a Bíblia em um ano, em menos de um ano, com 14 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, e foi quando eu fui convidado para ser professor de escola dominical para os jovens, com 14 anos de idade, e vice-líder de jovens na congregação onde eu estava. E eu comecei então a ler livros. E um dos primeiros livros que eu li, como eu estava buscando uma experiência que no meio pentecostal chama-se Batismo com o Espírito Santo. Então, como estava buscando a experiência do batismo com o Espírito Santo,
um dos primeiros livros evangélicos que eu li foi justamente nesse assunto, que era o livro O Batismo. O nome do livro era isso, O Batismo com o Espírito Santo, e o autor era o pastor batista, né, renovado, chamado pastor Enéas Tognini, que foi um grande veterano da Igreja Batista, e foi um pastor ligado ao movimento da renovação espiritual que houve nas igrejas históricas, batista, presbiteriano, metodista, na década de 60. Ele faleceu não tem muitos anos, com praticamente quase 100 anos de idade. Então era um pastor conhecido. Então um dos primeiros livros evangélicos que eu li foi o dele, o livro do pastor Enéas Tognini, O Batismo com o Espírito Santo, né, que me ajudou naquele processo de busca, de orar, pedindo. E eu recebi a experiência, né, aos 14 anos de idade, um culto de oração, uma residência simples, né, com cimento grosso, com um lampião, sem luz elétrica. Eu recebi essa experiência, eu falar em outras línguas, aos 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a liderar os jovens, ser vice-líder de jovens e professor de escola dominical, tudo com os jovens. Mas logo eu comecei a querer ler mais, né? Então eu ganhei de uns irmãos que congregavam com a gente um livro, chamado O Mundo em Chamas, do Billy Graham. Foi a primeira vez que eu fui apresentado ao nome de Billy Graham. E logo eu ganhei outro livro também. Esse primeiro livro que eu li sobre o batismo do Espírito Santo foi emprestado da minha prima. Eu não tinha livro, não tinha nenhum livro. E ganhei esse livro, O Mundo em Chamas, do Billy Graham. Depois ganhei outro livro, né, da mesma família, que o livro é Os Corruptores, escrito por Nick Cruz, que depois eu, claro, fui estudar, descobri que ele é um personagem central, juntamente com David Wilkerson, no livro A Cruz e o Punhal. Depois vai escrever um livro também sobre a vida dele, a conversão dele, Foge Nick, Foge. Então esses foram os primeiros. Aí depois, é claro que aí depois eu comecei a adquirir alguns livros, e às vezes prestados, né? E depois adquirindo alguns, e comecei a desenvolver o hábito da leitura, de ler. E foi quando eu passei a admirar vários autores, né? Conforme eu ia lendo, né? Como o próprio Billy Graham, depois Paul Yong-Soo, que depois posteriormente mudou o nome para David Yong-Soo, David Wilkerson, né? E outros autores que a gente ia descobrindo e lendo. E é claro que tudo isso deixa influências, né, na vida da gente, né? Foi apresentado ao mundo das leituras, né, cristãs, né, de livros evangélicos. E posteriormente a gente fala um pouco sobre isso, sobre a questão das minhas leituras e os autores que mais me influenciaram. Mas o fato é que eu comecei a trabalhar, né, para o Senhor na obra muito jovem, muito novo, e dando aula, e comecei a aprender, né? E foi quando eu comecei a dar aula, foi quando a CPAD lançou as primeiras revistas de mestres, né? Que só havia revista de aluno. Então, quando eu comecei a dar aula, foi justamente quando lançou as primeiras revistas de mestre. E eu lembro que os primeiros comentaristas das revistas Escola Dominical que eu li, né, desde que eu cheguei na igreja, foram o missionário Lourenço Olson, o pastor Gesiel Gomes, o pastor João de Oliveira, que na época já havia falecido, tinha uns 2, 3 anos, mas ele tinha deixado muito material escrito, e a Casa Publicadora continuava a publicar comentários dele, o pastor João de Oliveira, que já era falecido, mas continuava a publicar comentários dele. E também tinha um missionário, né, sueco, né, eu gostava muito dos comentários dele, o missionário Eurico Bergsten. Então esses eram os 4 comentaristas das primeiras. Depois vieram vários outros comentaristas da revista Escola Dominical. Sempre gostei muito da área de ensino e de escola dominical. Então eu comecei a dar aula, comecei também a pregar. Pregava em cultos ao ar livre, pregava, né, na igreja, pregava em vários lugares
e comecei então a se envolver no trabalho da obra nesse sentido. E depois a gente vai estar gravando a continuação desse testemunho, e aí sim vou falar do meu início ministerial, como foi, né? E as funções que a gente exerceu, e claro que em nome de pessoas que sempre estiveram ajudando, né, apoiando, e eu louvo a Deus por todos. Deus abençoe, muito obrigado por estar acompanhando aí a segunda parte desse testemunho, ele vai continuar, né? Vai ter algumas partes ainda continuando. Obrigado, continue aí dando o seu joinha, indicando esse canal para outras pessoas se inscrever, né? Deus abençoe a todos, obrigado.